Muito bem. Vamos ao ensino da palavra de Deus, amados. Glória a Deus. Nós vamos tratar um assunto bem conhecido, mas hoje à tarde eu senti de compartilhar com os irmãos. Deixa eu falar uma coisa aos irmãos, que alguns não participaram antes, né, de alguns cultos em cima aqui. De vez em quando nós pegamos algumas pregações, ou seja, mensagens que são usadas como pregação, e eu trago para cá como ensino, como um culto de ensino. A pregação não tem a responsabilidade de ensino. Ela até ensina, mas a responsabilidade prioritária dela não é essa. Ela precisa ter um resultado imediato, do momento, e dependendo da situação, infelizmente vai muito mais voltado ao lado emocional do que racional e aprofundamento. Então, no ensino nós usamos um sermão expositivo. Então nós vamos dando volta e ministrando por parte dele, caminhando pela história. Então eu trago algumas pregações para fazer aqui também no culto de ensino. Em vez de pregar, nós ensinamos algumas mensagens. E é nessa que a gente descobre cada coisa de vez em quando, gente. Né? Ô, gente, eu estava vendo vocês entrarem e dando risada. Eu estava quase pensando, eu falei, eu vou falar com o Aldair, se eu venho para cá, que eu vou sentar ali, eu vou pregar dali. Porque os irmãos chegando e procurando o canto dele lá, todos procurando o fundo lá para sentar. Eu falei, uia, gente, quando chegar aqui é porque está votação total. Segundo livro dos Reis de Israel, que Israel, como diz o irmão Guilherme Guerra, rei de Israel, segundo livro dos Reis, o capítulo é 4, um dos mais pregados de segundo Reis. Nós vamos estudar, há uns anos atrás falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero hoje de novo vocês alimentar para nós irmos capítulo 4, a partir do versículo de número 8, nós vamos depois também para o capítulo 8, se conseguirmos chegar lá, né? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a mulher de Sunem, a Sunamita, uma mulher de Sunem. Isso aqui não é o nome dela, não, tá, gente? Porque geralmente algumas pessoas imaginam que o nome dela é o lugar onde ela é. Aliás, esse nome é muito interessante, porque geralmente as cidades recebiam o nome do seu primeiro morador. Então as cidades antigas, elas tinham o nome do seu primeiro morador. Era um costume. Mas nesse caso aqui está dizendo só da onde vinha a pessoa. E o pastor Carlos chegou bem na hora de começar o sermão. Irmãos, nós vamos, são 8h15, vamos alimentar essa palavra. E eu gostaria de ir, e como é um texto muito conhecido por vocês, nós vamos indo, paramos, ok? Você pode acompanhar ali, está assim uma Bíblia, né? Mas você pode acompanhar ali. Você vai estar aqui domingo, né? Quem sabe domingo a gente não consegue dar uma Bíblia para você. Então, vai acompanhando aqui. Nós vamos falando, passando, irmãos, e eu vou parando para a gente conversar no caminho, para não ter que fazer toda a leitura e perdemos aí. Nós temos só 45 minutinhos e precisamos ganhar tempo na administração nesse caso. Eu gostaria de informar os irmãos que a minha intenção é falarmos sobre esta mulher e expor, como eu digo a vocês, eu costumo ver como advogado de defesa e advogado de acusação. Sempre existem dois lados, e quando você elege um lado, você deixa de conhecer algumas realidades que são importantes. Porque você encontra essa loucura que anda no Brasil em nível de política? É porque cada um escolhe um lado, e dando certo ou errado, ele diz, não, mas eu sou desse lado, não quero saber se é certo ou errado. Isso não é inteligente. Nós temos que observar e aprender ambas as coisas e saber o que é bom e o que não é. E eu quero destacar as virtudes dessa mulher, também os seus defeitos ou as suas fragilidades ou falhas, porque tanto as suas virtudes nos ensinam, como também os seus erros nos ensinam. E há pessoas que dizem
assim, eu tenho que errar para aprender. Não, irmão, o sábio ele aprende com o erro dos outros. Ele vê o outro caindo e fala, não quero isso para mim, e dá a volta. Mas alguns, infelizmente, acham que não, eu tenho que passar para ver. Talvez você nem aguente passar. Para com isso. Aprende com o erro dos outros. É melhor. Sofre menos. Versículo 8. Sucedeu também um dia que em Eliseu, a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Eu acho que talvez na epígrafe, no título de algum de vocês, fala sobre a mulher grave. Tem alguma escrita assim? O seu está assim? Como é que é aí? Está dando título? Onde cita a frase que é a mulher grave? Havia ali uma mulher grave. Essa mulher grave, eu achei interessante que não podia ser um tio meu, que já dorme no Senhor, mas um dia ele ligou para mim e falou assim: ô filho, eu acho que está alguma coisa errada, porque diz que ele fez com que a mulher tivesse filho, mas o texto já disse que ela era grávida. Eu falei: não, tio, é grave. Grave, na verdade, a tradução é riqueza, rica, ok? Ela era uma mulher rica. A expressão grave é de rica, não de gravidez. Nem tudo que parece, né? Nem todo nome que parece ser, o resultado é o mesmo. Isso é um erro muito grande que costumamos muitas vezes fazer. Aí, vamos começar a conversar aqui, a gente vai lendo junto. Mas, ele foi para Sunem. E quando ele estava lá, o texto diz que essa mulher o chamou. Essa mulher o reteve a comer pão. O homem de Deus, vem almoçar aqui em casa. Não, a gente sabe que o senhor está em viagem, não tem tempo. Vem cá, vem comer aqui. E é muito importante, porque raramente você encontra alguém preocupado em alimentar quem está passando, né? Às vezes a gente sai da pessoa da fome e não oferece, mas essa mulher tem uma virtude. Ela olhou assim: opa, não é daqui, está viajando, não ofereceu primeiro moradia, não ofereceu primeiro pouso, mas ofereceu pelo menos o que podia: alimento. E o texto diz que toda vez que ele passava por ali, algumas pessoas não entendem porque são abençoados, né? A gente brinca dizendo que a única casa que Jesus entrou mais de uma vez é a casa de quem fazia churrasco para ele, dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Porque ele não ia lá para resolver problema, ele não ia lá só para poder resolver, não, ele ia lá para poder comer carne com eles, para conversar. Então eu quero dizer para você que se você tratar bem o servo de Deus, a serva de Deus, você vai ter mais presença dele do que alguém que deixa passar com fome. Se é que dá para entender. E logo diz: e disse a seu marido: eis que tenho observado, enquanto ela estava chamando para comer pão, ela estava observando: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu vou ler o próximo versículo para poder fazer a exegese dos dois versículos. Próximo. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali disponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Vamos passar esses dois versículos. Ela está chamando ele: venha comer pão. Mas sempre alguém está te observando enquanto você come pão. Ela não chamou ele primeiro para poder ficar orando lá. Não. Em outras palavras, ele dizendo: relacionamentos precisam começar devagar. Precisa começar com cautela. Tem gente que viu o camarada a primeira vez: não, vem cá, deita aí. Deita o quê, rapaz? Fica o quê, rapaz? Tua casa é o teu santuário, é o teu lugar de proteção. Você não pode abrir a porta para todo mundo, não. Ai, crente. Ela teve tempo para observar todas as vezes que ele passa por nós. Ou seja, quanto tempo ninguém sabe, mas não era já muito estranho. Era alguém já sentado pelo menos algum tempo para comer pão. E depois de observar, aí sim eu posso abrir um pouquinho mais de porta. Aí sim eu posso ceder ou conceder algumas coisas a mais. Mas há pessoas que, por falta de sabedoria, acham que todo mundo é homem de Deus. Você nem concluiu que é homem de Deus, está na porta da sua casa. É por isso que um monte de mentirosos passam fazendo estrago nas casas.
quê? Você está abrindo porta para quem não é homem de Deus, não é mulher de Deus, coisa nenhuma. Você só está emocionado, mas ainda não sentou para comer pão, para conversar. Ô, irmãos, tem pessoas que você pensa em conversa, conhece. Aí você vai almoçar com uma pessoa e fala: misericórdia, eu pensei que era crente. Misericórdia, eu pensei que era santo. Dizem que para ter uma amizade você tem que comer um quilo de sal junto. E se comer um quilo de sal de uma vez, você morre. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, leva tempo. Eu estou dizendo para você que algumas amizades precisam ir com mais cautela, para não te arrebentar depois. Algumas de verdade precisam cuidar. Ela primeiro recebe para alimentar, enquanto isso ela está olhando, ela está ouvindo o que ele fala, ela está vendo se o que ele prega lá é igual ao que ele vive aqui. Ela está vendo se é verdade ou ele só é um teórico. Prega bem, faz tudo bem, mas não é crente. Depois que ela tem convicção de que ele é um homem de Deus, aí sim. Agora um detalhe, versículo de número 3, volta ao versículo 9. Quando ela percebe, já deu, o marido já conhece, já viu o que comer, ele disse ao seu marido: o que tem de mulher tomando decisão sem falar nada com o marido, parecendo ser a dona a cabeça da casa. Minha filha, você pode ser o que for, mas a cabeça vai continuar sendo ele. Ele é uma banana, pois é, você tem uma banana de cabeça, mas ele é a cabeça. Ele não faz nada, sinal que você não soube fazer direito. Porque, meu filho, vou dizer uma coisa: o que uma mulher não conseguir, qual é o homem que vai conseguir, irmão? Pelo amor de Deus. Ela chamou o marido. Meu marido não é crente, não interessa, é sua cabeça. A Bíblia diz que assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da esposa. Você se escandaliza não, isso aqui é para crente. Viu? Irmão, está bagunçado o negócio, irmão. Não, quem manda em casa é ele, sou eu que mando. Pois é, por isso está tudo bagunçado na tua casa. Por isso está indo pão na cabeça. Querido, querida, pelo amor de Deus, entenda. Depois ela chamou o seu marido, convenceu de que o que ela estava fazendo era certo. Ela disse: eu tenho preparado, nós temos observado. Tenho observado que esse que passa sempre por nós, não é por mim. Você já conhece ele, você já observou ele, já conhece o comportamento dele. Aí ela chama o marido porque ela está com vontade de fazer algo, mas ela não vai de profeta. Oi, profeta. Não, ela tem marido. Ela tem marido. E o marido dela é um homem honrado. Porque o marido só será honrado porque tinha uma mulher que honra. A Bíblia diz que a mulher é a coroa, a glória do marido. Quando você vê, é porque não tem uma mulher que é rainha para colocar na cabeça dele uma coroa. Só coloca a cabeça, só coloca a coroa em cabeça a mulher que é rainha. Eita, nós, eu vou apanhar hoje, não tem segurança aí para levar embora? Meus meninos estão comigo, eles defendem, ajuda eu correr. Ei! Quando a mulher é rainha, ela coroa o marido dela. Esse marido é elogiado, não é pelo. Eu não elogio o homem pelo que por ele. Eu digo aqui, eu já falei várias vezes, quando eu vejo um homem andar todo engomadinho, todo bonitinho, arrumado assim, eu falo: eita, essa mulher cuida. Essa mulher é honrosa. Quando eu vejo um homem, sabe, alinhado, opa, eu não olho para o homem. Nós somos relaxados. A gente gosta de roupa furada, a gente gosta de roupa velha e não nos incomoda. Nós incomodamos porque vocês incomodam a gente. Mas isto é a tua glória. Você é que coloca a coroa na cabeça. É você que torna esse homem, em vez de um banana, um rei. Ixi, gente, eu pensei, o pensamento intrusivo sai daqui, o pensamento intrusivo. Se chama de banana, senão que macaco não é ele, não. Porque quem é rainha coloca a coroa e ele passa a ser um rei. Isso que eu não estou nem falando sobre falar, viu, gente? Pelo amor de Deus, não. Cônjuge aí que fica chamando depreciando o cônjuge com palavras ruins, vocês vigia, vão virar crente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É você que está tornando ele o que e ela o que você quer. Começa a falar mal da própria esposa, rapaz. Uma vez um cara ficou com raiva de mim.
Que ele veio falar que a mulher está me endemoniada. Eu falei, rapaz, você não acredita não? Você está demoniado? Rapaz, para, rapaz. Você está lá, que até o breve não expulsa o demônio dela. Meu irmão, falei, se ela, você dorme com ela, está chamando de demoniado, vai chamar eu de quê? Ai. Mas assim, nós temos observado. E aí, presta mais uma atenção. Primeiro, não foi chamando primeiro para morar. Chamou primeiro para comer enquanto observava. E o detalhe é que ele diz assim, ó, eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Ei, não foi Eliseu que disse isso, foi ela. Porque hoje em dia os homens estão dizendo, eu sou um santo homem de Deus, eu sou uma santa mulher de Deus, você é nada, meu querido. Dizem que dinheiro e santidade é sempre a metade. E se tem muito dinheiro, tem metade do que diz, e olha lá. Tem santidade, metade do que diz, e olha lá. Consegue entender isso? Não é você que diz, eu sou ou não. Ei, deixa os homens especificar que você é ou não. Isso não é você que fala. Ela diz, nós temos visto que ele é um santo homem de Deus. Então, aparentemente, ele tem carta aberta e ele pode fazer tudo? Não. Próximo versículo. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Não é porque é santo o homem de Deus que vai pegar um triplex na minha casa e eu vou lá para o muro. Eu quero que você entenda, meu irmão, que a pessoa mais importante da tua casa é você e sua família. Não é o teu pastor, não é o seu patrão, não é o presidente, é você e a tua família. Você não pode honrar mais qualquer pessoa do que a sua família. Você não pode ter mais estima por qualquer pessoa do que pelos que estão dentro do teu telhado. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ela está dizendo, passamos um pequeno. É só o necessário. Não, isso aqui não é colônia de férias. Isso aqui é um refúgio para profeta. Agora, sabe o detalhe? É que nós vamos fazer um pequeno quarto junto ao muro. Irmãos, as casas, elas eram feitas, alguns com 2 pisos. Sabe o que é junto ao muro? É lá no canto. A entrada geralmente era por fora. Se você vê a história antiga, a entrada era um escadão, uma escadaria, canto todo começava por fora, não passa dentro da casa. Entenda isso? Alguns só não querem lugar superior, era mais honra. Não, pode parar com essa visão. Ela não deu mais honra do que a casa dela, não. Ela falou um pequeno quarto junto ao muro. Ele vai entrar, nós não vemos, sai, nós não vemos, ele não vai nos ver aqui dentro, porque intimidade não pode ser aberta para quem é de fora. Vocês estão aí? Tem gente que acha que por que não vem nada, meu filho. Vai lá no lugar reservadinho. Não vai colocando dentro da tua casa. Não vai abrindo a porta para todo mundo. Você vai ter problema. Se vocês vissem, eu soubesse o testemunho de tanta tragédia que aconteceu com esse negócio de, sabe, eu conheço pessoas que falam assim, meu pai não aguentava ver alguém que trazia para dentro de casa. Era da rua, meu irmão, ajuda a pagar um aluguel para a pessoa, ajuda a pagar um lugarzinho, mas proteja a tua família. Proteja. Será que eu estou um crente muito hoje? Não, gente. Estou assustando vocês, estou sentindo, estou assustando vocês. Ei, é homem de Deus? Não, é santo homem de Deus. Mas uma coisa é o santo homem de Deus, outra coisa é dentro da minha casa. Eu ajudo você na medida do possível, mas isso não vai atrapalhar a minha intimidade com a minha família. Eu tive um pastor Valmir, e ele dizia algo que eu achava lindo. Ele dizia assim, vem passear, vem visitar a minha casa. Como eu gosto de você, eu posso até sair da minha cama, do meu quarto e deixo você. Mas vem morar que nem na casa do meu cachorro eu deixo. Ele diz, para visitar, ela te dou uma suíte presidencial. Mas para morar, eu não vou tirar meu cachorro para colocar o celular, não.
E aí, alguém que não quer pensar racionalmente fala: não, mas não é isso que Cristo ensinou. Pelo amor de Deus, irmão, vá pela Bíblia, vá. Tem uma visão real. Você tem que entender que você precisa cuidar um pouquinho mais da sua família, proteger mais quem está, irmãos, proteger mais quem está dentro. O melhor sorriso é para dentro de casa, não é para fora. Mas não é nossa cultura. Nossa cultura é: pega os copos de requeijão, coloca tudo para a gente beber água, e as taças, quando chegar a visita a gente coloca. Você está dizendo: eu e os meus não somos importantes. Importante é quem chega. Eu compro um carro, deixo o plástico dele a vida inteira. Quando eu sair, eu tiro. Porque merece sentar no banco normal quem vai chegar depois. Vamos mudar essa mentalidade, pelo amor de Deus. Proteja mais os seus, proteja mais sua casa, proteja mais internamente. Ela disse: nós fazendo um pequeno quarto, mas ela junto ao muro. Não é dentro da minha casa. Eu estou falando isso, irmão, porque isso te livra. Isso te livra. Tem muita gente se enroscando. Tem muita gente abrindo os tesouros para quem não devia. Então que Deus nos dê graça e nos ajude a entender essa parte. Façamos junto ao muro. E quando toda vez que ele vier, nós vamos colocar, é lógico, eu não vou falar sobre isso, mas geralmente os pregadores amam muito falar sobre isso. Vamos colocar lá uma mesa, uma cama, uma cadeira, um candeeiro. Então, aí a gente começa, não que é para poder estudar a palavra, é para, não quero falar sobre isso, irmão, não estou nem afim de te emocionar. Eu só quero abrir seus olhos para você entender a Bíblia e a palavra como ela é, sem fantasia, sem falar grosso, sem, para com esse negócio. Ô gente, é verdade, tem pessoal que você encontra, conversa de boa, pegou o microfone, vira o Júnior Trovão. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. E aí, irmão? Como é que você está com ela? Você não estava pregando ali agora? Não, é que eu não estou, agora eu não estou mais pregando lá. Muda isso, pelo amor de Deus. Nós somos assim, irmão. Sei, não precisa fazer performance, não. É a palavra que alimenta. É a palavra, do jeitinho que ela é. Entende isso? Quando ele vier, se retira para lá. Aí a gente ajuda, mas não atrapalha. Não nos atrapalha, porque é importante lembrar, irmãos. A frase, eu acho que muitos crentes, se fosse aquela colocação, ia perder o casamento. Lembra de Mateus 25, das parábolas das virgens? Porque tem crente que quer ser mais bom que Jesus. Estou te falando, tem gente que quer ser mais bom que Jesus. Jesus invita o cara que quer ser mais bom que Jesus. Aí meu esposo, aí não encontra. Aí chega as despreparadas que não quiseram nada com nada. Dai-nos o vosso azeite, porque eu não vou. Irmão, você não pregou isso aí domingo. Foi isso, não, Luciano? As irmãs louvaram. Aí eu não trouxe a pregação no caminhando. Eu vi. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí meu esposo, aí não encontra. Então todas aquelas vezes se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mas as bocas disseram: prudente, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante os que vinde e comprai para vós. Aí a gente, irmão, tadinha, mano. Não, vamos dividir nosso azeite. Fica todo mundo fora da festa. Fica todo mundo lá de fora. Você tem que entender, irmão. Tem que saber que tem momento que você tem que dizer: meu filho, você teve tempo, né? Não foi? Lamento. Se tiver uma outra oportunidade, você vai. Se não, eu estou indo. Em tudo, irmãos. Em tudo. Tem momentos que você tem que aprender a fazer isso. Eu fui tratado num caso de uma depressão persistente. Não é momentânea, porque às vezes tem momentos de depressões, você vai e o tempo muda. Mas há pessoas que decidiram que não querem se libertar. E eu cheguei para essa pessoa e falei: minha irmã, eu estou disposto a mergulhar aqui embaixo, te ajudar a soltar essa prisão, essa bola que está no seu pé, e a gente subir para respirar lá em cima. Mas eu não estou disposto a ficar aqui embaixo para morrer da senhora, não. Se a senhora quer ficar aqui, meus pêsames, bye, solão, farewell, goodbye. Não, tem gente que não quer libertação. Tem gente que não quer, e você está perdendo tempo. Já deixou claro que
mas não se mata. Ele vem, ele vai ser abençoado, mas nós vamos continuar no nosso espaço do mesmo jeito. A gente vai construir um quartinho lá perto do muro, e nós continuamos com nossa vida normal aqui para o morro. Você pode colocar seu calção e... Entende isso? Vamos entender, pelo amor de Deus. Aí ele vai se retirar para lá. Eu ia falar dessa manhã, não vou conseguir falar dessa manhã, não. Eu estou bem com mais não. Ô, dona Suda. Sucedeu que um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita, e chamou-a. Ele e se pôs diante dele. Porque dissera, dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Disse ela: eu habito no meio do meu povo. Presta atenção, primeiro ponto. Você vai descobrir quando alguém é homem de Deus e mulher de Deus, sabe quando é? Quando ele não for folgado. Porque homem de Deus e mulher de Deus, ele fica desesperado para arrumar um jeito de retribuir quando você quer abençoar, quando você abençoa ele. Mas quem não é homem de Deus acha que você é obrigado. Você está, e aí, vai dar de novo quando é? Não entendi o tempo inteiro. Homem de Deus, mulher de Deus, ele, meu Deus, o que eu posso fazer para abençoar essa pessoa? Senhor, essa pessoa tem cuidado tão bem de mim. O que eu posso fazer? Ele me dá tanta atenção, Senhor. Ele está o tempo inteiro orando, dizendo assim: Senhor, eu preciso retribuir. E o homem de Deus olhou e falou assim: chama essa sunamita, pergunta para ela o que é necessário fazer, porque ela tem nos tratado com tanto desvelo, ela tem nos tratado tão bem, que nós não podemos ficar aqui comendo de graça, dormindo de graça, bebendo de graça. E aí? Já reparou que tem gente sugando você, falando que é servo de Deus, e nunca fez nada por você? Não está disposto a fazer nada por você? Está na hora de você identificar. Porque quem é homem de Deus, mulher de Deus mesmo, não é abusado não, irmão. Não é abusado não. Nós vemos na África pastores que não pisam no chão. O pessoal abaixa para eles pisar em cima. Merece, não merece. Devia pisar com salto alto no camarada desse. Porque esse não é tão ignorante ao ponto de baixar o pastor pisar em cima. O pastor devia usar salto alto, aquele 15. Porque, meu Deus do céu, gente, nós estamos, olha o século que nós estamos aí. Você vê pessoas que têm a Bíblia e continuam idolatrando o homem desse jeito. Não é possível. Não é possível. Não, porque é o pastor. É o pastor, e aí? Considere como servo de Deus. Honre como você honra. Agora, pelo amor de Deus, Deus não está mandando você idolatrar ninguém, não. Você vai fazer o que você faz por conta própria, se você quiser, não vai, por favor. Ei, ele pergunta assim, para ela. Agora é um outro lado aí no meio, depois ela volta a ser boa, tá? Mas eu vou fazer o papel da sunamita má, só para você entender. Porque algumas pessoas, eu lembro de 2 amigos meus que ficaram bravos comigo. Nós estávamos indo para a Argentina e eu falando com ele do texto sobre a minha visão sobre essa mulher. Eu falei: rapaz, nunca vi uma pessoa tão arrogante como essa mulher. E eles fizeram o sinal da cruz. Que isso, Paulo? Essa mulher é uma santa mulher de Deus. Irmão, mas ela era soberba, prepotente, autossuficiente, arrogante. Tanto que Deus fez ela passar por tudo aquilo que ela desprezou. Porque quando ele olha assim, pergunta se posso falar com ela sobre o rei, para o rei ou com o chefe do exército. Então, na área política, se tiver alguma necessidade, na área civil, se tiver alguma necessidade, eu falo com o rei. Na área militar, eu falo com o chefe do exército. Quando ela usa a expressão, eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo assim, eu sou rica, sou respeitada, e eu tenho a proteção do meu próprio povo. Ninguém coloca a cara com a gente. Eu habito no meio do meu povo. Ela está dizendo assim, eu não preciso de nada, quem precisa são vocês. Não estou pedindo nada, mas quando o Senhor oferecer, aceita. Se você não estiver precisando hoje, você vai precisar amanhã. Pode dar certo. Pode dar certo. Ela dá uma resposta que é uma resposta que deixa a gente até sem graça. Você quer fazer um favor, a pessoa te dá uma resposta, eu não preciso de nada não. Do contexto do tempo e da resposta, é isso.
não tenho necessidade de nada não, filho. Eu não preciso de dinheiro, não tenho muito. Eu não preciso de apoio, eu não tenho muito. Não preciso de segurança, porque eu tenho muito. Eu habito no meio do meu povo. Mas quem é servo de Deus, como eu disse, não é folgado. Próximo versículo. Então disse ele: se há de fazer, o que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, seu marido é velho. Presta atenção no negócio comigo aqui, irmãos. Ela rejeita a oferta. Ela rejeita a gentileza. Sabe por quê? Porque tem muita gente assim, achando que não precisa de nada. Tem muita gente achando que não necessita de nada. Ainda bem que o servo de Deus não é folgado, não quer sair, sabe? Ele olha e diz assim: já que ela não falou, vamos descobrir aí. Ô Jesus, o que você acha que ela precisa? Fala aí, alguma coisa que precisa fazer por essa mulher. E aí o Geazi olha e fala assim: ó, ela não tem filho, isso é tristeza. E tem outra, o marido dela é velho, nem dá para poder ter, porque o marido já não tem mais idade. Ele falou: chama ela aí. Milagre é com nós mesmo, é com Deus mesmo. Não pode, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Deus lhe disse: chama, e chamou ela, e ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aqui é uma coisa que eu acho interessante, porque nós temos algumas coisas que usamos por jargão e por repetição. E o que nós falamos? Mas se você não crer, não vai acontecer. E não é isso mesmo que a gente vê, porque essa mulher creu? Não. Aconteceu? Aconteceu. Rebeca rima atrás da porta, ela creu? Não. Aconteceu? Aconteceu. Irmão, depois que Deus soltou a palavra, você creu, não vai acontecer. Depois que a palavra foi enviada, você creu ou não vai acontecer. Você acreditando ou não, vai acontecer. Quem falou? Não foi Deus? Então vai acontecer. Ela disse: não, meu Senhor. Ela mostra incredulidade. No mesmo momento em que ela tem uma fé muito importante, ela mostra também uma falta de fé. Porque nós somos limitados ao que pode ou não, nas nossas limitações, no nosso. E ela falou assim: não, meu Senhor, não minta, homem de Deus, não minta a tua serva. Que a continuação diz: e concebeu a mulher, e deu-lhes um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu dissera. Cresceu o menino. Isso aqui eu não vou entrar nesse caso do menino. O menino então foi um dia trabalhar com o pai, e lá no meio do trabalho ele começou a dizer: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Deu uma espécie de insolação. E o pai já não tem paciência, né? Nós homens somos um pouquinho diferentes. Ó, pega esse menino, leva para a mãe. E aí um servo pegou aquele garoto, levou para a mãe. O texto diz que ele esteve sobre o joelho dela até o meio-dia e morreu. Até o meio-dia e morreu. Essa expressão nós já dissemos: estar sobre o joelho, não é só que ela está deitando, é o fato de ela estar orando, intercedendo, pedindo: Deus, cura meu filho. Senhor, o Senhor me deu esse menino, eu não pedi, mas o Senhor me deu, cura meu filho. Então, e aí é importante, irmão, porque às vezes você está orando e mesmo assim morre. Você está jejuando e mesmo assim não acontece. Você está intercedendo e mesmo assim fale, quebra. Esteve sobre o seu joelho. Vamos lá, deixa eu ver. Qual? 17? 27. Versículo 20. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia e morreu. E subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta. Ainda bem que ela tinha arrumado uma cama aonde podia deitar o problema que ela tinha no momento. Ela tinha arrumado uma cama, ela tinha preparado um lugar antes para colocar, para repousar a preocupação dela. Colocou o menino, fechou a porta e foi atrás do pai. Foi atrás do marido. Eu vou pular, mas só passando por vocês. Foi, chegou e pediu para o marido: ó, manda aí um burro, manda um servo aí, eu vou ao homem de Deus. Ele pergunta: mas hoje não é sábado, não é lua não? Por que você vai? Não é?
não é dia de culto. E ela diz: não, está tudo bem, porque essa mulher usava bem essa expressão, né? Versículo de número 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Essa era uma mulher que ela literalmente, eu vou usar a expressão, ela não falava com as laterais. Ela era alguém que dizia: você vai resolver o problema? Não vai, não vou falar com você. Ela era muito direta. Nem com o marido ela falou, porque ia dar um B.O. danado. Mas alguém que tem convicção das coisas, segura, ele vai, mas tudo bem. E ela foi ao homem de Deus. Só que no caminho, versículo 26, quando ela vem vindo de longe: agora pois corre ao encontro, ele disse para Geazi, e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Esse vai bem aqui, irmão, vai dando problema com os crentes, irmão, vai dando problema com os crentes, porque os crentes, a gente muitas vezes não quer entender as coisas como são. E qual a visão que a gente tem? Ela falou que estava tudo bem. E aí qual a explicação? Não, irmão, disse que está tudo bem com aquela mulher, o filho está morto. E, irmão, está tudo bem não, irmão. Esse está tudo bem aqui, ela está dizendo assim: eu não falo com quem não resolve o problema. Eu não vou falar com você, em outras palavras, com linguagem bem popular, eu falo com o dono dos porcos. Eu falo direto com o chefe, eu não vou falar com você. Eu não falo com o empregado. Essa resposta aqui é isso. Ele está fazendo o quê? Ele está falando exatamente o que o patrão dele mandou falar. O que diz Eliseu mandou falar? Pergunta: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com seu filho. Aí ela vai falar assim: está tudo bem contigo? Vai bem com seu marido, vai bem com seu filho? Vai bem. Se vai bem, por que quando chega perto do profeta, ela vai para o pé dele e fala a verdade? Você precisa entender isso, irmãos. Isso são pessoas. Eu sei que talvez você não sofreu isso, mas eu já. E alguns outros já viu. De pessoas que não olham na tua cara, não falam com você direito. Porque se você observar toda essa história dessa mulher, todas as vezes que Geazi ia até ela não falava com ele. A resposta era sempre seca, curta e negativa. Negativa. Não falava, era só negativa. Era curta, grossa e negativa. E ele disse assim: está tudo bem contigo? Vai bem com seu filho? Vai bem. Eu imagino que ela nem olhava. Vai bem, olhando para o profeta como direto. Próximo. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte. Olha, no meu aqui, versículo 27, no meu. Chegando, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Também faz errado, né? Geazi. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor encobriu e não o manifestou. Ele está dizendo, vamos traduzir por marienses. Ela está angustiada e Deus não me deixou saber. Ô crente, ô profeta, você sabia disso? Que às vezes Deus não fala tudo para a gente, não fala tudo para você? E tanta gente mentindo porque está tentando adivinhar o que Deus falou, que Deus não, às vezes Deus não falou. Você sabe que a pessoa não está bem, você sabe que está angustiada, mas Deus não falou nada. Então, cala. Tem gente que acha que é obrigação. Ei, profeta, não é assim que funciona não. Se Deus disse, disse. Se não Deus disse, não disse. Eu estou vendo que ela está anunciada. Deus me faz saber, mas não disse o que é. Então deixa ela. Próximo. E disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o seu bordão, toma o meu bordão na tua mão, vai e se encontrares alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: isso aqui eu achei lindo, porque eu vi a irmã Luciana pegando sobre isso aí. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e assim: já pensou, irmãos? Já pensou se essa mulher falar: tá bom, vamos lá? Ia voltar decepcionada. Ia voltar decepcionada. Mas ela sabia que Eliseu não ia resolver, que Geazi não ia resolver o problema dela. Ela tinha convicção disso. Ele disse: negativo, se o senhor não for,
não vou sair. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante e não resolveu. Geazi não resolveu, mas ele foi lá, deitou-se sobre o menino, boca, pés, mãos, nariz, olhos, aqueceu o corpo. Vamos nesse versículo? Vamos lá, 32. Vai lá, presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui, por favor. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, presta atenção nisso aqui, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, que o primeiro fez uma oração, e subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre a mão dele, estendeu sobre ele a carne, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Eu falei para vocês que eu pastorei uma igreja no interior, e tinha um rapaz que ele me dava muito trabalho. Aliás, naquele lugar algumas pessoas, um era muito crack, o outro era muita bebida, e eu ia buscar tudo depois do culto, irmãos. Eu ia buscar esse pessoal, era terrível, sabe? E o pessoal zombava muito, porque tinha um rapaz, coitado dele, que ia, mas ele não tinha força. Então eu ia buscar, na época ele estava bêbado, estava na droga, estava bêbado, eu ia buscar de novo, e terminava o culto, eu saía fazendo o arrastão para buscar os crentes que os crentes estavam bêbados e drogados na rua, não tinham força. E um dia, no bar, alguém olhou para mim e falou: pastor, para, rapaz, isso aí nunca vai ter jeito, perde seu tempo não. Presta atenção nisso, perde seu tempo não, isso aí nunca vai mudar. Próximo versículo diz: e depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Eu falei: sabe o que? Ei, eu estou aquecendo a carne, o morto vai ressuscitar. Você foi e não fez nada. Continua indo, meu irmão, continua indo, minha irmã, continua fazendo, aleluia. Ei, está aquecendo o corpo do morto. Daqui a pouco ele espirra e senta, daqui a pouco ele levanta, daqui a pouco, foi 20 vezes, vai 21, foi 50, vai 51, não, 52, né? Porque eu vou falar que é boa ideia. Oh, mas não para, pelo amor de Deus, não para. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. A pessoa desistindo de quem está prestes a espirrar e se levantar. A pessoa desistindo de quem já está sendo aquecido por tua insistência, por você ir lá direto. Pastor, pode deixar, não vou deixar, eu vou insistir. Por quê? Porque se tem visita do profeta, vai ter vida, aleluia. Se tem homem de Deus, mulher de Deus indo no local, vai ter ressurreição, vai ter libertação, vai ter levantamento. Continua, não desista. Depois ele fez tudo de novo e o menino espirrou. Não desista. Não estou vendo nada, você não está vendo nada, mas eu estou sentindo que a carne dele está esquentando. Ele está voltando à vida, vai voltar à vida. Amados, um tempo não dá para continuar, mas o menino ressuscita. No capítulo 8, houve uma fome, 3 anos, houve uma fome, e o homem de Deus olhou e falou assim: olha, sai para peregrinar, vai peregrinar por essa terra, você e seus. Versículo de número 1, e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Só que havia um costume: quem sai perde. E aí, se você abandonou o país, o local, na época de crise, as suas terras são tomadas pelo governo. Você perde. Se você não estava ali para ajudar a mudar e resolver o problema, automaticamente você é um covarde, você abandonou o barco. Essa é a visão. Então o que você tinha, você não tem mais. E essa mulher que antes era grave, rica, poderosa, habitava no meio do seu povo, não tinha necessidade de nada, não precisava de ajuda política, não precisava
precisavam de ajuda civil, não precisavam de ajuda militar. Agora, 7 anos depois, vem voltando. O próximo. Sucedeu que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ô rei, por favor, devolve minhas terras aí. Eu queria minha casa de volta. Não tem direito. Não tem direito. Só que agora, irmãos, eu estou falando para vocês, essa mulher vem quebrada. Essa mulher vem humilhada. Essa mulher não vem mais com soberba. Ela não vem dizendo assim, não preciso mais de nada. Agora ela está pedindo. Reis, alguém que diz, eu não preciso de nada, agora está pedindo. Então, muito cuidado com a soberba. Muito cuidado com o orgulho, com a autossuficiência. Porque todos nós precisamos de algo. Todos nós precisamos de algo. Não há ninguém tão rico que não precise de algo, como não há ninguém tão pobre que não tem algo para dar. Ela vem clamando. Ela voltou à sua terra, clamando ao rei por sua casa e por sua terra. Ora, o rei falava com Geazi. Quem? O moço que ela não falava. O rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, de todas as grandes obras que teu chefe Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu vivificou. Aí, ó, estou falando dele, só ele, ó. Aí, ó, estou falando, aí, esse é o menino. Quem Deus usou? Aquele que ela não falava, aquele que ela dizia, não conversa com você. Tá tudo bem, eu não quero assunto não. Você precisa enxergar isso dessa forma, porque literalmente isso. Se fosse está tudo bem, ela ia chegar para o homem de Deus também e dizer, não, está tudo bem. Mas, não foi direto. Próximo. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei deu um eunuco, dizendo: faça e restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou até agora. Em outras palavras, ela precisou do rei, ela precisou do eunuco, do líder, do chefe que fosse passar pelas terras, devolvendo. E o interessante é que, por causa do que Geazi tinha falado, por causa da situação de Geazi, ela teve não só a terra e não só as casas de volta, mas ela teve até o juro e o lucro de tudo que ganhou durante esse tempo. Não despreze ninguém, porque pode ser essa pessoa que vai te abrir a porta amanhã e te abençoar. Se é o chefe dele hoje, pisa, soberbo, acha que não pode nem comer junto. Pois é, amanhã ele pode te colocar dentro de uma empresa quando você estiver procurando. Amém, irmãos? Inclui a cabeça. Senhor, te louvamos por sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a cuidar para que a soberba não entre em nosso coração e que não possamos, Senhor, errar, Pai, cometendo, Senhor Jesus, a autossuficiência no nosso coração, achando que não precisamos de nada. Somos totalmente dependentes teus, necessitamos da tua ajuda, da tua graça, do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a ter cuidado, Senhor, também a como tratar e receber, Senhor, aqueles que são realmente servos e servas tuas, para que não possamos, Senhor Jesus, em vez de melhorar a situação, piorar e atrapalhar tudo. Que a tua mão seja sobre os seus filhos e nos ajude a entender, segundo o teu Espírito Santo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos contribuir na casa do Senhor. Deus abençoe os irmãos aí na internet. O Senhor seja com cada um de vocês, viu? Bastante gente passou por aqui, amados. Deus abençoe grandemente. Se vamos chegar no final, voltem lá depois e assistam tudo, viu? Pastor Cláudio Roberto está conosco. Deus abençoe.